Camargo Cast, não tem gasgueira. Camargo Chegamos! Cast no ar, Michel. Chegamos. Mais um episódio aqui. Um episódio E, com gente, essa pessoa que é pô, um vocês não vão conseguir amigo, ler, mas nós ganhamos até um um livro livro. com uma dedicatória aqui Vou desse dar um cara. spoiler aqui, ó. Um pouco sobre a dengue e muito sobre a educação. Não dá pra descobrir quem é, hein? Não, Mas olha só, o que eu quero falar aqui nesse início, né? Hoje, novamente um episódio especial com um grande amigo que a gente queria muito que viesse, né? A gente, dentre as pessoas que a gente convidou, a gente queria muito que viesse. Acho que a gente tem uma trajetória de formação que foi ao lado dele e com a liderança dele. exatamente, sobre a influência da Ele foi liderança um dele. grande líder da nossa vida, né? É, da nossa geração, da juventude ali. Aham. Então, estamos aqui hoje com o nosso amigo. Que hoje, Passa um pouquinho aí. Vai, fala. hoje, Du, ele é professor federal da Universidade Federal do ABC. Universidade Federal do Ele é ABC. professor Há 16 bioquímico, anos, né? é mestrado em bioquímica, Sim. ele é doutor em ciências. Formado em biomedicina, doutor em ciência, mestrado em bioquímica. Tem doutorado em biologia molecular. Assim, vamos deixar ele contar um pouco, porque o negócio é esse cara. Sabe uma lembrança que eu tenho? Qual? Porque sempre na nossa época de juventude, nosso encarregado da juventude, mais um spoiler, é, quando ele ia se apresentar, ele falava: Meu nome é, pra quem não me conhece, pra quem me conhece, meu nome é Sérgio Daichi Sasaki. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que É você isso está aí. vendo. Né? Muito obrigado, né, Michel, Eduardo, pelo convite. Sim. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra poder dividir essa mesa com vocês e falar um pouquinho aí do que, né, vocês quiserem conversar. E bora lá. Então, Sérgio, obrigado pelo presente, né? Recebemos aqui uma dedicatória no livro, um pouco sobre a dengue, muito sobre a educação. Pelo que você me explicou, é um projeto dos seus alunos da universidade. Isso, na verdade, esse livro aqui, ele é resultado de um projeto de extensão que a gente tem na universidade, onde os alunos da UFBC, né, que estão sob a minha coordenação, eles visitam as escolas públicas de ensino fundamental e aí eles dão uma palestra para prevenção contra o mosquito da dengue, consequentemente contra, né, a doença e outras doenças que o Aedes aegypti ele transmite, Zika, chikungunya, febre amarela. E esse projeto ele começou em 2009 e continua até agora. E então a gente acabou compilando tudo que todos os anos do projeto até 2020. Os alunos escreveram, eu ajudei também a organizar, a escrever, e aí nós publicamos esse livro sobre o nosso projeto que se chama Educação sobre a Dengue, mas o título do livro é um pouco sobre a dengue e muito sobre educação, né? Esse é o título. Bacana, aproveitar você está comentando sobre o livro, então, dentro do que vocês estudaram, o projeto assim, para que cada vez mais a dengue diminua no Brasil, está relacionado muito mais à educação sobre essa doença, certo? Sobre o mosquito. Com certeza, com certeza. A prevenção digamos assim, é o pilar talvez mais importante para você evitar a disseminação dessas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Claro que hoje já tem as vacinas, né? Como até já estão disponíveis para as crianças de 10 a 14 anos, mas se a gente evitar a proliferação do mosquito, a gente consegue combater a doença da mesma forma. E aí o objetivo nosso foi, vamos fazer essa iniciativa com as crianças, né, os alunos do ensino fundamental 1, porque eu acredito que quando a gente ensina lá né, no ensino fundamental, a criança absorve aquilo, né? E Sim. replica também, né? Sim. Vai passar para a família, para os pais, para os amigos. Então, dessa forma, a gente tenta fazer o trabalho para amplificar essa mensagem, né? Da prevenção. Uau, então é um trabalho realmente que
é uma construção para um efeito talvez maior daqui a alguns anos. Exato, sempre pensando em benefício da sociedade, não é Sim, assim? sim. Então, em benefício da sociedade, vamos fazer o quê? Vamos ensinar as crianças para que isso realmente torne-se uma nova cultura. É Uau. assim que eu aprendi, né? Então, assim que a gente Sim. pensou nesse projeto. Ó. Vamos criar uma nova cultura. Se hoje a cultura não está em tomar cuidado no acúmulo de água, muitas campanhas foram feitas, estão feitas e têm que ser feitas mesmo, mas ir lá localmente na escola, vamos fazer alguma coisa. E o interessante é que nesses anos de projeto, dos 10 anos que o livro conta a história, a gente atendeu mais de 20 mil alunos. Uau. Né? Então, cada ano a gente fazia um objetivo. Sim. Olha, vamos dar palestra para atingir 3 mil alunos, por exemplo. Né? Sim. Os meus alunos iam lá, se esforçavam, agendavam as visitas, iam na escola e ao longo do ano a gente ia acumulando eu falo sempre atendimento, né? Sim. A gente ia atender determinada quantidade de alunos e nessa somatória a gente já chegou nesse número, né? Mais de 20 mil alunos atendidos. Sensacional, hein, Sérgio? Nossa, parabéns. Graças à dedicação desses alunos maravilhosos aí que se esforçaram. Bacana. E quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a dengue, estudar muito sobre, ter um pouco sobre a dengue, muito sobre a educação, para adquirir esse livro, como que faz? Ele está disponível para download gratuitamente no site da editora da Universidade Federal do ABC. Que maravilha! Posso até passar o link Passa, que a gente deixa aqui. Isso. Então dá para fazer o download gratuito. Tem algumas cópias impressas, né? Sim. Vão ser raras daqui a um tempo. Sim. Mas essas eu ainda não sei se Sim. vou fazer alguma comercialização desses exemplares ou não. Bacana. Então vamos deixar o link aqui do livro para quem desejar baixar. Vai estar aqui na descrição do vídeo. É muito interessante, bacana, muito bom. Que trabalho fantástico. Realmente é algo visando ser útil à sociedade, que é o que a gente aprendeu lá atrás agora, Sérgio. Vamos voltar. Exatamente, porque eu vendo assim, eu imagino os seus alunos, né, os seus filhos, tudo, veem hoje esse Sérgio aqui, né? Exato. Eu olho pro Sérgio, Doutor Sérgio. eu não vejo, né? Hoje eu considero e respeito o Dr. Sérgio, tudo, mas eu vejo aquele jovem lá de quando a gente conheceu. Pois é. Eu nem vou falar que eu fiz as contas faz muito tempo. E nós começamos, né, as atividades juntos, assim, na mesma época ali de juventude, né? Que eu acho que é isso que é interessante de uma igreja, né? De uma instituição religiosa, ou até mesmo agora tem lá como é que é? Os que faz acampamento. Eu esqueci o nome disso. O quê? Escoteiros, esses grupos sim. que reúnem ali crianças, jovens, porque dá o privilégio da gente acompanhar o desenvolvimento e o sucesso, né? E ter essas pessoas como o Sérgio, assim, para compartilhar e tá aqui trazendo o livro hoje, é doutor e tal. Muito legal. Mas eu queria compartilhar com o pessoal que não conhece o Sérgio que eu conheço. Aquele Sérgio lá. Como que você decidiu naquela época por que você foi para biomedicina, bioquímica, o Missassaguê de voluntariado que nós fazíamos naquela época na igreja, teve alguma influência nisso? Porque a gente estava ali numa área, né, tipo, parece uma enorme fazenda ali, uma área verde enorme com muitos bichos e tudo mais. Teve algum tipo de influência nessa Um pouquinho da sua história desde o começo lá, né? Eu Tá. sei que seus pais foram missionários também, né? Ah, é? Eu não lembrava disso. Seus pais foram missionários? Meus pais foram missionários. Meu pai foi mestre da PL de 1969 até 1979. Né? Depois ele deixou a carreira missionária. Quando eu nasci, ele ainda era missionário. Na verdade, eu nasci como filho de mestre, né? Digamos assim, Mesmo? Mas aí depois ele acabou deixando, por motivos de saúde, acabou deixando a carreira missionária, mas continuamos como adeptos da PL, né? Normalmente, e frequentando a igreja. Ah, então vem daí, né? Vem dos pais, essa coisa de frequentar ali a Mas igreja. eu vou contar então, já que você perguntou de como cheguei ali na biomedicina, né? Que foi o meu curso de graduação. Na verdade, eu comecei a lembrar, né? Você mandou ali uns
olha, vamos falar da infância até É a isso aí. carreira acadêmica, É né? exatamente Eu isso. pensei, bom, infância. Eu lembrei o seguinte, que quando eu era criança, meu avô faleceu. E aí, meu pai foi lá e pegou um, um dos itens que ele pegou das coisas que meu avô deixou, foi uma enciclopédia, né? Aham. Essa enciclopédia se chamava Conhecer. Eu acho que nem existe mais, não existe mais enciclopédia, na Hum. verdade, né? Agora é Tudo tudo online. no Digital. Google, é. Para quem não conhece, era o Google de antigamente, né? A enciclopédia. É. Então, eu li aquela enciclopédia mas com muita vontade, né? E vários assuntos, assuntos de ciências, assuntos de história, e dali começou a surgir em mim um interesse muito pelo estudo, né? E meu pai também, ele assinava uma revista, eu acho que ainda tem, né? Que era super interessante. Sim. Ah, é E eu verdade. adorava ler a super interessante, Aham. né? Então, eu creio que assim, que meu pai estava investindo já na educação dos filhos. A gente não passeava muito, acho que não tinha muito recurso para isso. Sim. Mas tinha lá a super interessante em casa, né? A gente lia muito, tal, gostava muito. E o meu tio, ele me deu, né, quando deu para mim, para os meus irmãos, um kit que era de química, química experimental, para a gente fazer uns experimentos em Ah, que casa, e legal. tal. Então, eu acho que juntando, né, meu tio Tadeu, o nome dele, né? Ah, Aí juntando todas essas influências, eu acho que isso me levou para ter o interesse pela ciência, né? bacana. Então, aquilo que lá na infância fui cultivando dentro de mim, eu depois, quando chegou no momento de optar por uma carreira, eu fui para o lado das ciências. Mas eu vou contar umas coisas que aconteceram aí no meio, tá? Sim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, na verdade, né? Com 13 anos de idade eu já trabalhava. Com 13 Com anos. 13 anos de idade eu fui trabalhar no mercado. Minha mãe arrumou um emprego para mim no mercado. Acho que não queria que eu ficasse na rua, né? Então, para Sim. tirar das ruas, eu fui trabalhar. Então, eu trabalhei no mercado a partir dos 13 anos lá. Esse mercado depois até veio a falir, tem até uma história interessante sobre essa falência. Não sei nem se eu posso contar. Foi trabalhar no mercado e ele faliu. Que conexão é essa aí? Mas não foi culpa minha, não. Eu vou fazer um aspas, depois qualquer coisa vocês editam aí com essa parte. Não, manda, vai tudo. É, esse mercado aí, ele vendia bebida muito barata. Ah, tá. Então, no Natal, Ano Novo, a cidade inteira ia lá comprar bebida, que era o lugar mais barato da cidade que vendia bebida, né? Aí eu trabalhava lá, né? Depois de um tempo eu fui trabalhar só nos fins de semana nesse mercado. Aí um dia era um supermercado administrado por uma família, né? A família sumiu. Eita. Da noite pro dia sumiu, né? Aí depois vieram explicar, olha, descobriram que a família vai lá e recepta carga roubada de bebida, e por isso que a bebida era mais barata no mercado lá. Eita. Nossa. Depois acabou fechando o mercado por causa disso, né? Tiveram que Sim. pagar os funcionários lá até, enfim. Mas eu fiquei trabalhando lá, sou muito grato por tudo que aprendi. Sim. Cuidei dos frangos, assava frango no mercado também, Olha né? só. Então, quando eu vejo na padaria aquela, né, com os espetos rodando lá, eu lembro do meu trabalho. Trabalhei espetando frango, temperando, mas era bem divertido, né? Tu temperava o frango e Isso. espetava naqueles espetão lá. Na véspera, né? A gente temperava tudo, era um tempero super bom, com shoyu, com vinho, com tudo. Hum, E depois assava no dia seguinte, né? Então tinha essa experiência com frango aí. Depois, né, tive outros trabalhos, acabei trabalhando, consertando televisão, rádio, né? Trabalhando assim, parte técnica. E aí fui prestar o vestibular, sempre estudei escola pública, né? De que eu ingressei na escola até terminar o meu ensino médio, antigo colegial, eu estudei escola pública, Certo. né? hum. O Otávio Gaspar Viana, né? Minha escola. E prestei o vestibular, né? Trabalhava de dia, estudava à noite, não passei em nada, Uma curiosidade, né? Sérgio. Toda Passei em essa nada. história foi vivida em que cidade?
cidade de Jacareí, 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 interior de São Paulo. interior de São Paulo, perto ali de São José dos Campos. Ah, Uhum. E aí, né, quando eu prestei o vestibular, não passei em nada, então, durante todo esse período aí, eu trabalhava, né, e aí todo o dinheiro que eu recebia eu dava para minha mãe, todo o olha só. dinheiro, né, não Certo. ficava com nada, né, todo o salário que eu recebia eu sempre dei para minha mãe. E eu não sabia, né, mas aí quando eu não passei nesse vestibular, não passei, minha mãe falou assim, olha, eu guardei aquele dinheiro que você dava e se você quiser, você pode fazer o cursinho, né? E não precisa trabalhar que eu vou pagar o cursinho com o dinheiro que você trabalhou, que eu guardei, né? Uau. Então, eu fui fazer o cursinho. Aí, fiz o cursinho, dediquei muito no estudo, né? Estudei muito, tudo que eu acho que eu não tinha estudado no colegial inteiro, né? No ensino médio inteiro, estudei naquele ano. Mas, ao mesmo tempo, segui todas as orientações dos mestres, né? Da minha mestra, na verdade. Ah, Recebi lá tem o Cocoroê, né? A palavra de ensinamento para prestar exames. Fui lá receber orientação, né? Daí a mestre orientou, olha, você tem que fazer alguma tarefa em casa, né? Eu falei, bom, acho que são as tarefas da, do estudo, né? Ela falou, não, você tem que fazer alguma coisa para felicitar os seus pais, né? Na verdade, eu já fazia sempre desde criança, minha mãe sempre ensinou a ajudar em casa, né? Nos afazeres sim. domésticos. Mas quando ela falou aquilo, bom, vou fazer alguma coisa que felicite os meus pais. Na época, estava começando um Missasague, né? Atividade voluntária lá, né? De embelezamento do Seite na área de lazer, né? Não sei se você Ah, lembra lá da área de lazer que fica Aham. lá embaixo, lá, né? Belândia. Isso, né? Eles falam, ó, área de lazer, tá. E meus pais queriam ir, né? Porque todo mês tinha esse Missasague. Eu decidi, não, eu vou acompanhá-los. Então, todo mês, durante esse ano inteiro, eu acompanhei nesse Missasague. E além de é, toda semana, né? Ia na igreja receber lá o Yashkiri, né? Receber a prece. Certo. Resultado, depois de ter estudado bastante, ter dedicado esse ano inteiro, prestei os vestibulares e passei em tudo, né? Passei uau. todos os vestibulares que eu prestei, eu passei. USP, Unesp, Unicamp, Federal de Itajubá, Federal de Viçosa e FATEC, né? Ou seja, Deus. de quem saiu de zero aprovação, eu fui para total aprovação. Aí eu entrei Você é 8 ou 80. na Zero, verdade, ó, 0 a 100. não tinha feito a prática ainda, né? Lógico, estudado o suficiente. Ah, E depois estudei o suficiente, mas juntando com todo esse conteúdo de prática, tenho certeza, e graças ao Chico de Chassamá, fui aprovado lá nas todas as universidades. então, Sérgio, só um É. adendo aqui. Olha que interessante, Michel, né? É, veio da escola pública, tentou o vestibular e não conseguiu passar. Porém, teve essa possibilidade, né, do olhar, da visão da mãe dele de ter guardado aquele dinheiro e poder investir para ele poder fazer o cursinho, porque o cursinho ia dar realmente uma base, um conteúdo para que ele pudesse se preparar melhor para o vestibular. Só que o que eu achei muito interessante de todo esse processo é só isso, aliás, tudo isso já era bastante coisa. Você agregou algo que vai muito além da grande maioria das pessoas que estão exatamente vivendo isso nesse momento, se preparando para o vestibular. Você também se preparou não só cognitivamente, né, do estudo, da capacidade de entender sobre o assunto, mas você se preparou emocional e espiritualmente. É. Que eu acho que você que vive nesse meio né, estudantil assim, esse é um ponto talvez que seja muito importante, né, da pessoa se preparar desse lado, eu acho que é fundamental, todo mundo tem que se preparar isso, mas esse outro lado eu vejo pouca gente falar. E o outro ponto também, né, Sim. que a minha mestre me orientou muito, que foi não se apegar ao resultado. Ah, olha só. Dedica o que você tem que dedicar agora. Sim. Então, eu fazia isso, estudava e também quando não conseguia entender, eu falava, não se apega. Hum, Resolve o que você consegue resolver.
Sim. Mesmo no estudo, pode ser que você esteja com dificuldade de resolver alguma questão. Sim. Principalmente física, química, né? Tem questões muito complicadas. Então, ela orienta, olha, responde o que você conseguir, estuda o que você conseguir e acredita, né? E não se apega ao resultado. E ela falou bem assim, olha, no dia da prova, pode ser que aconteça alguma coisa que você não tem controle sobre. Por exemplo, você pode, né, ter algum problema para chegar no local da prova, né? Ou você pode ficar doente. Então, para que você vai se apegar ao resultado? Se você não sabe nem se você vai conseguir fazer a prova. Uau. Aquilo me deu uma tranquilidade, não é verdade. Né? Eu vou ficar bem tranquilo, vou para as provas do vestibular, chego lá, sento, né? Tem muita gente que não gosta nem de olhar caderno, revisão, nada. Eu pegava, olhava de boa, tranquilo e entrava na prova, já com aquela consciência, não preciso me apegar ao resultado, né? A Deus pertence o resultado, né? Então, fazia a prova, com certeza, desse jeito é que eu consegui essas aprovações, né? Uau. É muito curioso mesmo, porque eu vou falar de mim. É. Eu não estudava e eu rezava muito. Né? Ai, por favor, preciso passar. Ai, meu Deus, vou fazer missão, eu vou fazer, vou cuidar do meu espiritual, vou fazer tudo que eu puder, né? Ser orientação, né? Inteligência, ter essa inteligência emocional, esse preparo, tal, tal, tal. Só que, e o estudo? Ah, não, Deus vai É o me equilíbrio, iluminar né? ali, e você vai fazer a prova. Esse equilíbrio E não precisa. dá, né, pra ser assim Não, também, né? não. Tem que. Tem que fazer Você o seu estudou papel. como se não houvesse amanhã, né? Como se Deus existisse, digamos. Você estudou pra Isso. caramba Sim. e fez o complemento da parte, né? Né? A mestra ali te orientou, te preparou, te deu ali uma prática, né? Felicita seus pais, tal, tal, Aham. tal. Teve todo um preparo ali Foi. espiritual, emocional, né? Mas não te liberou de não estudar. Então você estudou bastante Isso. e juntou tudo. Que interessante. Exatamente. Pois é, pois Mas é. uma coisa que eu vejo assim, que muita gente não faz quando está estudando vestibular, é a pessoa fica tão que precisa estudar toda hora, que não tira um momento de lazer, por exemplo. Né? E eu não, eu tinha recebido orientação lá, mestre, olha, também não pode ultrapassar o limite. Então eu decidi, olha, todo domingo eu vou jogar futebol com os meus amigos. Ah, Ia jogar. olha só que Ia interessante. jogar futebol. Só no Sim. domingo, né? Os outros Sim. dias eu estudava bastante. Sim. Mas tinha aquele momento também, Sim. né? De ter essa, digamos, essa válvula de escape, de não ficar Sim. só, né? Focado numa única coisa. Não. E as outras coisas que eu já expliquei também. Né? Sim. Você tinha uma disciplina, né? Ah, sim. Uma disciplina. Acho que eu ainda sou disciplinado em várias coisas. Aprendi bastante nesse período, né? Mas aí, deixa eu contar aí o Vai pós, lá, né? vai lá. O pós. Vai lá. Haverão acontecimentos. Né? Bom, eu podia escolher, né, a Sim. universidade onde queria entrar. Entrei, fui para USP. Fui para USP. Certo. Só que eu não falei o curso que eu prestei nessa época, né? Não. Eu não prestei falou. Ciência da Computação. Oh! Passei Ciência da Computação. Mas eu te entendo, era o que tava fervendo naquela época, né? Sim. E tecnologia, Nossa. tal, ciência da computação era o curso da vez naquela época. Mas não tem nada a ver com você? Não tem. Não, na época, na verdade, como eu vim de, como eu falei pra vocês, trabalhava consertando televisão na época, né? Certo. Consertava rádio, televisão. Minha mãe é que arrumou os empregos pra mim, né? Foi lá, me arrumou um emprego lá numa oficina de rádio e TV. Certo. Que eu tinha feito um curso em São José dos Campos, que era um curso técnico, mas não é exatamente técnico, é prático, né, de conserto de rádio e televisão. Eu fui trabalhar lá, então achava que a minha área era exatas. Por isso que eu prestei Ciência da Computação na USP, prestei Engenharia da Computação na Unicamp, Engenharia Elétrica Meu lá na Deus. Federal Tarde. Então passei em tudo, né? Certo. E escolhi, então, fazer Ciência da Computação na USP. Fui fazer. Aí comecei a fazer. Não entendia nada. Zero, entendia nada. Literalmente a professora falava grego, né? Só colocava as letrinhas lá
das equações diferenciais, integrais e tal. E aí eu acho que não é para mim não, né? Comecei a ficar até negativo com isso, né? Acho que assim que não é para mim não. Já não querendo dar continuidade, mas, né? Resolvi dar uma chance, fiquei mais um tempo, mas aí um dia eu liguei para minha mãe, ó, mãe, acho que eu vou desistir da faculdade. Depois de ter estudado no ano, ter passado em todas, Nossa. né? Eu queria que minha mãe brigasse comigo, né? Ah, não, você não pode desistir, né? Você passou na melhor universidade do país, você vai desistir? Mas minha mãe não falou isso, não. Não. Não, ela Os- só falou assim: bom, se você quer deixar, tudo bem, mas aí você volta para casa e trabalha, né? Volta à minha vida de empregado anterior, né? Aí eu falei: tudo bem, né? Hum, Voltei para casa. E aí, na minha escola onde eu tinha estudado, estava faltando professor de física. Eu tinha estudado um ano inteiro, estava muito bem. Eu tinha ingressado na melhor universidade do país, né? Eu cheguei lá, olha, eu tô matriculado, mas não tô frequentando exatamente, mas eu sei todas as disciplinas, então eu me candidato aqui para essa vaga de professor. E eles aceitaram. Certo. Então eu fui dar aula na escola pública. E aí eu comecei a dar aula, né? Tem o contrato P2, né? Quando você não é licenciado, hum, né? Você pode estar cursando um curso e você é hum. tudo legal isso, né? Sim, Mas você é Sim, sim. universitário e acaba dando aula. Então, dava aula na escola pública, dava aula por ensino fundamental, ensino médio, e de química, física, matemática, dava aula de todas as disciplinas de exatas, né? Sim. E foi muito bom, porque eu acho que eu me encontrei, né, nessa época, porque eu senti aquela alegria de ser professor, né? Uau. Ah, Ser professor é muito gratificante, né? Sim. Então, aquela alegria de, nossa, de poder explicar, de ensinar, tal. Eu achava muito bom. Ia voluntariamente dava aula aos domingos, ou sábado, domingo, para uma turma dos alunos da do ensino supletivo, né? Agora é ensino de jovens e adultos, né? Do Ah, sim, EJA, sim. Veja. dava aula para eles também. E foi assim, um meio ano maravilhoso para mim. Só que aí eu tinha que decidir o que eu ia fazer, né? Aí eu resolvi prestar vestibular de novo e eu cheguei para minha mãe. Eu queria estudar doenças, né? Mecanismos de doenças e tal. Aí minha mãe falou assim, ó, por que que você não estuda biomedicina? Eu nem sabia que existia esse curso, na verdade, né? O que é isso, biomedicina? É. Naquela época tinha aquele guia do estudante, eu fui ver o que era, e aí eu comecei a ler tudo que tinha de conteúdo. É isso mesmo que eu quero fazer. Sabe, o respeitar o que os pais falam, né? Sim. sim. Então, eu vi, Deus está falando comigo aqui, né? Então, vou prestar biomedicina. E aí vi que tinha na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Prestei, fui aprovado, super bem aprovado, terceiro colocado, e ingressei Nossa. de novo na universidade. Porque tudo aquilo, toda aquela bagagem que eu tinha feito antes disso, tudo continuou e ainda continuei dando aula, estou revisando as coisas todas. Então, naturalmente, fui e já conheci o caminho, fui aprovado para ser aluno da Ciências Biomédicas na Unifesp, Ciências Biológicas, modalidade médica, né? E ingressei na Unifesp, e aí eu decidi, não, agora eu não vou desistir de jeito nenhum, né? Não vou desistir de jeito nenhum. E decidi seguir até o final do curso, mas foi muito bom. Foi Aí você maravilhoso. gostou, aí sim Aí eu você se gostei, achou. me encontrei, me achei e terminei o curso, né, de graduação. Depois fui fazer o meu mestrado na bioquímica, na Unifesp, continuei lá. Depois fiz o meu doutorado em ciências no mesmo departamento e, e aí terminei a minha formação, né? Uau. Só que aí eu tinha que. Quando você chega no mestrado, você fica na dúvida se você vai fazer o doutorado, né? Quando você termina a graduação, na verdade, você fica na dúvida, né? O que que você vai fazer da sua vida também, né? Ah, Sempre tem esses é, pontos né? né, mudança, fica meio na dúvida, né? Quem tiver nesses pontos de mudança, eu entendo completamente vocês, né? Mas continuei no mestrado, por quê? Sempre aprendi, né, desde criança, que a gente é, precisa ser útil, né? Sim. À sociedade, né?
Então, Uhum. isso eu carrego desde criança, né? Você existe para ser útil. Meu pai, desde criança, ele falava isso pra gente, né? Que ele ingressou na PL com o mestre falando, por que que você tá vivendo? E o mestre falou, "Bro, você tá vivendo para ser útil, né? Então, ele passava isso pra gente. Então, nossa, então eu preciso ser útil. Preciso dedicar de alguma forma para a sociedade, né, para ser útil, né? Então, eu ia lá me orientar, mestre, eu devo continuar no mestrado ou será que eu procuro, né, um trabalho, alguma coisa? Aí a mestre falava para mim, olha, escolha o caminho em que você vai ser útil a mais pessoas, Opa. né? Que tem, né, sempre a bifurcação, né, entre o bem e o Sim. mal. Então, escolha o caminho que você vai ser útil a mais pessoas. Eu pensava, bom, aqui você é um número de pessoas, mas se eu for mestre, você Muito mais útil. muito mais útil. Então, eu vou continuar meu mestrado. Sim. Aí lá no doutorado, já tinha essa orientação, então, bom, vou escolher de novo o caminho que eu vou ser mais útil. Vou fazer o doutorado para Sim. procurar ser mais útil a mais pessoas. Então, seguir um doutorado até terminar. E aí, quando chegou no final do doutorado, aí, né, na verdade, o Brasil estava sem concursos, sem vagas em universidades há muito tempo, né? Hum. Isso, políticas governamentais e tudo mais, né? Opções e tal. Mas eu estava no momento que eu estava terminando o doutorado e as novas universidades estavam sendo criadas, inclusive a Hum. Universidade Federal da ABC. É verdade. Então aí eu estava no momento certo, digamos assim, com a formação, né? Formado para poder tentar os concursos, né? Só que aí eu vou fazer um outro parênteses aqui. Certo, faça, Sim. faça. Nesse meio tempo, né, já visualizando que agora eu não vou querer ser mais professor de ensino médio fundamental, não. Eu quero ser professor universitário. Que é decidido, né? Quero ser professor universitário. Por isso eu preciso fazer, o que que eu preciso? Preciso ter uma formação de pós-graduação. Então, vou fazer um mestrado e vou fazer um doutorado. Então, eu aprendi também, né? Também na Perfect Liberty. Você tem que ter o seu objetivo, Hum. mas você precisa é, saber o que você precisa fazer para alcançar aquele objetivo. Não é, Sim. não é do nada. As coisas não acontecem do nada, né? Sim. Então, eu tracei lá as metas. O que eu preciso? Bom, preciso ter um doutorado, mas para eu concorrer numa vaga de professor universitário federal, eu preciso ter artigos publicados. Ah, interessante. Aí, quantos artigos? 10. Eu coloquei como meta, Sim. né? Minha meta vão ser publicar 10 artigos até eu terminar o meu doutorado, Certo. né? Preciso ter experiência didática, né? Sim. Então, fui atrás também de um pouco de experiência didática que era possível. Na minha E época, a aí, gente não podia dar aula, na verdade, como pós-graduando. certo, só É. para esmiuçar um pouquinho mais, quando você diz publicar artigo, significa o quê no meio, né, Ah, tá. No meio acadêmico, né? acadêmico, isso? Tá. Então, no meio acadêmico, a gente desenvolve os nossos projetos de pesquisa. Ah, tá. Por exemplo, atualmente eu trabalho com pesquisa voltada para inflamação, modelos inflamatórios, né? Sim. Então, em animal e em células. E aí a gente investiga o efeito de algumas moléculas que são inibidores de proteases. Você é biomédico, deve saber, né? Então, os Sim. inibidores, mas quem não está sabendo são proteínas que têm uma função e a gente investiga o papel anti-inflamatório dessas moléculas Olha só. nos modelos que eu trabalho, né? Você desenvolve um projeto, vê o efeito que dá e depois você tem que relatar para a sociedade, né, o que aconteceu no seu trabalho. Esse relatar é você escrever um artigo científico. Então você escreve um artigo e você manda para uma revista. Tem várias revistas de todas as áreas, né? Certo. A gente chama periódicos, né? Sim. Periódicos internacionais, que a comunidade científica, ela é, Hum. bem ou mal, é tudo em inglês, Tudo em inglês, é né? Tudo verdade. em inglês. Então, É. as revistas mais importantes, elas são em inglês. Você tem que escrever tudo em inglês, tudo. Você manda os seus resultados e a revista vai avaliar. Você tem os revisores que vão revisar o artigo e vão aceitar ou não a sua publicação. E quando aceita, seu artigo é publicado naquela revista, né? Quando a gente fala, por exemplo, publicação na
Nature, na Science, Science. são revistas de alto impacto, né? São muito boas revistas, né? Scientific Science, né? Ah, É, lembrei, ó. tem várias revistas muito boas, né? Então a Cell, por exemplo, é uma que tem maior impacto, Ah, né? Então, e tem outras também muito boas da área de sim. bioquímica, por exemplo, que a gente acaba publicando, né? Publico bastante na Bioquímica, que é uma revista francesa, né? Então esse é o artigo. Você tem que fazer várias pesquisas e aí publica, Publica, certo? isso. E aí você definiu 10. 10 Certo. artigos Uau. escritos e publicados. Não exatamente só da minha autoria como primeiro autor, né? Porque Tá, o artigo junto. tem vários autores, mas podia ser também como coautor, né? Que Hum, ajudou na publicação. Então sim, essa era a minha meta, certo. né? No final desse período que eu terminei lá o meu doutorado e juntando com mais um ano, porque aí eu fiz mais um pós-doutorado no mesmo laboratório que eu estava, né? Sim. Que me ajudou a terminar esses artigos. Então, eu terminei com os 10 artigos Uau. publicados. Então, essa era a minha meta. Sim. E aí, nesse período que eu terminei meu doutorado, em 2006, e eu estava no pós-doutorado, surgiu a oportunidade, em 2007, de submeter para uma seleção para professores visitantes na Universidade Federal do ABC, né? E aí eu mandei o meu currículo. Sim. E aí aceitaram. Me aceitaram. Fui aceito como Certo. professor visitante. Isso no final de 2007. Então eu ingressei como Sim. professor visitante em 2008, Ah, legal. né? E aí no final de 2008 abriu o concurso. Quando eu entrei, na verdade, tinham 2 professores da área de biologia, né? E comigo entraram mais 4 ou 5 professores da área de biologia. Depois a gente montou todo esse grupo, montou o curso de biologia na Universidade Federal do ABC. Na verdade, não tinha nem campus pronto ainda, né? Tava construindo, Nossa, então você pegou a universidade realmente sendo bom. sendo construída, sendo montada. A universidade, Uau. ela abriu em 2006, na verdade. Então, Sim. em 2008 eu ingressei. Foi bem próximo ali, já Uau. tá bem no começo da universidade. Sim. Então foi uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade Com de certeza. ver as coisas acontecerem, uma universidade sendo criada. Você né? participar do zero, né? Exato. Participar da implantação da Da universidade, implantação. dos cursos. Verdadeiro Exato. pioneiro. Verdadeiro. Pioneiro junto com aquela equipe, aquele grupo de professores. Sim, que você fazia ingressaram. parte desse grupo de Com pioneiros. certeza. Foi muito gratificante, né? Ainda é muito gratificante ter tido essa oportunidade. Sim. Mas aí, em 2008, eu prestei o concurso Sim. para tentar me efetivar, né? Sim. Abriu lá o concurso para a área de bioquímica, que é a minha área. Sim. Prestei o concurso. E fiquei em terceiro lugar, Eita. né? Vocês sabem que lá, nessa época, eu era encarregado da Da juventude, juventude. né? Já vinha dedicando muito tempo, né? Fazendo o Sassaguê. Mas no mês de janeiro tem a abertura da sorte. Abertura né? da Tinha a sorte. abertura da sorte. Eu me Sim. Sassaguê de abertura da sorte. Que são 30 dias dedicado, morando lá no interior de São Paulo, lá em Arujá, simplesmente dedicando, né, para a organização, para receber bem as pessoas, dedicando para o próximo. Mas são Exato. 30 dias dedicado full time lá, né? Full time. Full time para todos os adeptos, né, que vão fazer esse retiro. Sim. Ficava lá organizando. E desde 2002, né, eu era encarregado, né? Então, todos os meus janeiros, desde 2002 até 2012, que eu fui encarregado, eu estava dedicando o meu janeiro praticamente integralmente à abertura da sorte, né? E a gente estava no ano de 2008, então já tinha um certo tempo. Mas eu tinha prestado concurso em dezembro, era uma vaga, eu tinha ficado em terceiro, né? Ou seja, não tinha passado. Sim. Eu tinha sido aprovado, na verdade, né? Não é que não tinha passado. Tinha sido aprovado, mas a minha classificação foi terceira posição. Fui para a abertura da sorte, né? Para o Sassaguê de abertura da sorte. E aí, tava lá na abertura, recebo uma ligação. Sempre acontece isso, né? Sempre acontecia isso. Uma ligação lá na recepção da universidade me procurando, né? E aí eles me comunicaram, olha, você tem que estar aqui no dia 21 de janeiro, para você
assumir a sua posição como professor efetivo, porque você foi também aumentar. Olha o que aconteceu. Aumentaram o número de vagas. Não aumentaram para 2, aumentaram para 3. São milagres. Né? Então, aumentaram para 3. Nossa. Pra- Incrível, é E incrível. aí, por isso, eu fui efetivado. Né? Só tinham Uau. passado, na verdade, nós 3, né? Eu e meus 2 colegas, né? O Thiago e a Ana Galvão. Eles ficaram na minha frente. Thiago e Ana Galvão. Mas com todo o merecimento. São professores maravilhosos, muito dedicados. Mas eu acho que tem hora que você tem que entender que alguém quer falar com você, né? Deus quer falar com você, né? É. Porque quando as coisas se encaixam assim, é para você ter a consciência. Olha, né? Isso é obra divina, né? Com Se eu certeza. pensasse só minha capacidade, será que eu tinha sido aprovado? Acho que não, Hum. né? Mas tinha todo um outro Todo aquele projeto. bolsão de virtudes ali, acumulada, né? Várias coisas que você já tinha feito de bom, assim, que vai acumulando. Na hora certa, né? Claro que aproveitando tudo que a gente tem na Perfect Liberty, recebendo prece, eu acho querido, dedicando no Sassaguê, são muitas coisas que só quem ingressar nessa religião vai conhecer. Não É. tem como. Não tem como você explicar o que Senão é. a pessoa não consegue nem Não, entender não virtude e entende. desvirtude, Não, assim, não consegue entender não quem entende. tá falando, assim. Então eu posso dizer, graças ao Chiquirido e ao Chassamã, É aí, né? o que era uma vaga se Virou tornaram 3. 3 vagas. Claro que sempre consciente disso também, né? Como eu tinha compreendido, você precisa ser merecedor. Você precisa ter as condições. Né? Não é que você vai conseguir alguma coisa se você não teve um esforço suficiente. Mas aquele empurrãozinho. É. Então eu tenho certeza, eu tinha as condições, né? Porque eu publicava, era um professor já com mais de um ano de experiência, né? Então tinha até os meus alunos que eu estava ali já começando a orientar e tudo mais. Mas faltava, né, uma obra divina para que eu pudesse ser aprovado. E fui aprovado. Então entrei Uau. como terceiro colocado no concurso, mas entrei e aí eu decidi, vou continuar me dedicando o máximo possível para corresponder, né? Corresponder sendo útil através dessa função. Uau. Caramba, que história. Eu não sabia dessa Pois história. né? Não sabia dessa história, não, porque, cara, você vê o que é, né, o que é Deus, né? É. Como que uma vaga vira. Não é que abriu 2, abriu 3 vagas, tipo, pra colocar você pra dentro. Opa! Abriram mais 2 vagas, exatamente. Caraca. Um ponto eu acho que interessante, Sérgio, que a gente sabe, né? Porque a gente viveu isso. Na minha cabeça tá passando aqui, ô, Michel, que como que ele fazia tudo isso e ainda era encarregado da juventude, porque tinha que fazer muita coisa como encarregado da juventude, da PL, naquela época era uma dedicação também muito intensa, não era? Praticamente toda semana eu estava no Seit, né? Então. Toda semana eu tava na Terra Sagrada. Então, tinha muitos lenseis. Quando não eram os lenseis, a gente organizava as atividades de aprimoramento físico e espiritual também. Sim. Tinha o campeonato, né? No final do ano. Em Sim. São Paulo tinha o campeonato paulista, o regional, e acabava participando de todas essas atividades, Nossa, além é das verdade, atividades campeonato que também demandava. locais, né? Sim, Da sim. igreja e do bloco. Sim. Então, realmente era muito intenso. Era muito Sim. intenso. Muito gratificante, mas muito E trabalho você já mesmo. namorava. Já, então. Aí eu tenho que agradecer a Eliana, né? Então, meu agradecimento a Eliana por toda a Né? paciência. Maravilhosa, hoje é minha esposa, né? Uma esposa Sim. maravilhosa. Conheceu lá no Seit também. Sim, Conheceu no conheci Missassagui. no Missassagui, né? Conheci no Missassagui e depois que eu conheci, eu sempre... Tudo é objetivo, né? Sim. Então, depois que eu a conheci, ela ainda namorava, mas depois ela deixou de namorar, eu, né, pensava assim, eu acho que eu vou namorar com essa moça aí. Tinha clareza de Tem que né? ter um objetivo, É. né? Então,
aos pouquinhos, Ela andava depois muito com a Paola, lembra? conhecendo, Elas exatamente. Paola, Cíntia. Aí acabamos, né, As três, também verdade. Era a conhecendo e Paola, Cintia e tal. Eliana, verdade. E depois a gente acabou se casando, mas graças a muita dedicação dela, né, é que Sim. eu sinto também que na minha profissão, como professor, você precisa ter muita compreensão da família, né? Verdade. Ah, Porque o sim. professor, na verdade, tem gente que acha que o professor só dá aula, né? É, Mas não, na verdade, o professor, praticamente, aqui o meu reconhecimento a todos os professores, principalmente os professores de ensino fundamental, É. porque eles têm uma carga de trabalho gigantesca, além de dar aula, acompanhar os alunos, ainda prepara a aula, depois dá as aulas, depois corrige prova, É corrige verdade. trabalho, depois tem que fechar a nota, entregar a nota, né? Em nosso caso, o professor universitário ainda orienta alunos de pós-graduação, participa de reuniões, outras atividades, e aí faz um projeto de extensão para Que sim. ter mais bacana. alunos que possam usufruir também da universidade e todas Nossa. essas atividades. E Então, fica aqui a nossa admiração A todos os e a nossa professores, né? homenagem a todos os professores nesse mês dos professores, né? Mês de outubro, mês dos professores, Exatamente. não é com isso? certeza. Então, graças aos meus professores também, e aqui toda a minha gratidão a eles é que eu também me tornei um professor, né? Sim. E muito bacana, Sérgio, porque hoje ainda você carrega essa liderança de realmente formar profissionais pro mundo, pro país. E Sim, não, e eu acredito que, e aí eu queria que você me dissesse, talvez tenha essa parte técnica que você forma, né, os seus alunos, você ajuda eles a se formarem, né? Mas eu queria saber ó, também de toda essa, talvez esse mestrado, esse doutorado que você teve de dedicação ao próximo como encarregado da juventude, porque era admirável, né? A gente tinha e tem você como a referência de líder, né, da nossa juventude, era o Sérgio Sasaki, né? Então, sabia lidar com diversas situações complicadas, problemáticas, e mantinha calma. Eu tenho, assim, vou falar assim, uma situação que ensinou para mim, na prática, Michel, você praticar o ensinamento foi quando o Sérgio, num jogo de campeonato de futebol da Nossa, PL, eu já sei o que você vai falar. o cara agrediu ele e o Sérgio parou na frente dele e começou, se eu não me engano, né, mentalizar o Yashikiri. Fez Shikiri, não foi? Fez uma oração eu acho que eu virei pro Mitamar e e virou pro Mitama. O cara agrediu ele, bateu nele, É, né? E ele simplesmente levantou-se, voltou pro Mitama e fez uma oração. Onde a grande maioria talvez revidaria, a grande maioria talvez teria assim. Então, ou seja, eu tenho essa referência de que em momentos de dificuldade, busca Deus, né? Tenta controlar sua emoção, tenta. Porque eu aprendi na prática assim, né? Com um exemplo, né? Então é. eu imagino que essa referência, o quanto que você também deve entregar para os seus alunos isso também, né? De caráter, princípios, valores também, né? é, queria falar um pouco desse episódio Fala, aí, por favor. legal que você falou, porque a gente aprende que tudo é espelho, né? Hum, Então, naquele momento especificamente, eu senti, puxa, certamente eu tô errado, né? Porque a pessoa só vai te agredir se no seu sentimento ali você tá, pelo menos do que eu entendo, né? sim, Você também tem um sentimento agressivo, né? sim. Então, isso vai te mostrar. Então, eu senti, não, eu preciso me acalmar, Olha né? só. Porque certamente eu tava. Bom, todo mundo sabe que joga algum esporte, Sim. sabe como a gente se transforma às vezes no esporte, às vezes pro bem, às vezes não tanto pro bem, né? Sim, Porque sim, sim, sim. aflora as emoções, né? Então, Sim, posso dizer que, apesar de você ter visto dessa maneira, talvez eu não estivesse intimamente tão sim. positivo assim, né? Então, foi uma forma de que eu, não, é, preciso voltar aqui ao meu, né, meu estado natural, né? Não dá para ficar tão nervoso assim. Então, eu encaro dessa forma. Claro que dependendo da situação, você tem uma reação adequada para cada situação, né?
Talvez se tivesse sido agredido na rua, não tivesse a mesma situação, a mesma reação. Tivesse saído Sim. correndo, por exemplo. Sim. Mas eu acho que tudo isso vai da sua intuição no momento, né? Sim. Mas agora que você colocou sobre como levar essas coisas para minha vida profissional, por exemplo, eu encaro como uma boa parte foi levando as duas coisas juntas praticamente, né? Sim, Bem, a verdade. parte de profissão como professor e como encarregado, eu sinto que é como se eu desse uma continuidade. Eu gosto muito Verdade. de trabalhar com jovens, né? Hum, E eu acho que é uma oportunidade muito grande na universidade, no meu trabalho, passar aquilo que eu aprendi, né? sim, Na PL. Por exemplo, nesse projeto aqui, né? Sobre educação sobre a DEM, que a gente vai lá nas escolas. sim. Eu falo para os meus alunos, olha, nós quando vamos para as escolas, vocês, né? Vocês quando vão para as escolas dar as palestras, vocês representam a universidade. Hum, A gente sempre representa alguma coisa, hum, nem que seja a nossa família. sim, A gente sempre representa, né? Então, sim. quando a gente representa alguém ou alguma coisa, você tem mais responsabilidade pelo que você faz. Uau, Porque se você está achando que você é só você, sim. talvez você não se importe muito com o que você Verdade. faça. Mas com esse aprendizado, né? Eu aprendi na PET também, tá? Aí eu passo para eles isso, ó, vocês representam a universidade, então façam o melhor que vocês puderem fazer, porque quando a escola que vocês estão visitando se referirem ao projeto, não vão falar do aluno tal ou da aluna tal, vão falar aqueles alunos da Universidade Federal do ABC, aqueles alunos do projeto da Universidade Sim. Federal do ABC, entendeu? Então eu passo isso para eles e passo também esse sentimento, né, do princípio desse projeto, né? Olha, tô usando como exemplo esse projeto, mas para outras coisas também, né? Vocês, dedicando nesse projeto, vocês vão estar sendo úteis aos alunos e à família desses alunos, né? Uhum. Vocês vão levar uma informação. Então, procura dedicar o máximo que vocês puderem também, né? Então, assim eu sinto que a gente consegue, né, levar, né? Eu consigo levar aquilo que eu aprendi. Sim. Agora falando de maneira mais geral, assim, Sim. o que eu sinto é que o maior papel da universidade é formar recursos humanos, né? O maior papel da universidade, das universidades públicas ou particulares, qualquer tipo de universidade, o maior papel é formar recursos humanos. Então, pessoas que vão atuar nas suas profissões como médicos, engenheiros, biólogos, químicos, físicos, matemáticos. E eu sinto muita gratidão por participar disso, né? Então, eu estou ajudando a formar recursos humanos para o país e para o mundo, porque os nossos alunos não se restringem ao Brasil, eles vão para outros países, eles acabam indo trabalhar fora do Brasil, então é para o mundo, Sim, pro né? mundo. Assim como as outras universidades, né? Então, todo mundo tem esse papel mesmo, mas se a gente está consciente dessa responsabilidade, que o nosso papel é formar recursos humanos para a humanidade, então você vai procurar fazer o melhor que você pode, Uau. né? Porque você está fazendo não para Uhum. você, né? Você está fazendo para a humanidade. Então, eu procuro sempre refletir nesse ponto. Qual que é o meu papel aqui? Então, Uau. meu maior papel, além de todos os outros, mas meu maior papel aqui é procurar trabalhar para formar bons recursos humanos. E aí eu volto para Perfect Liberty, Sim, né? sim. Existe também, né, a palavra de orientação para educadores. E está Verdade. muito claro que não basta formar tecnicamente. Você tem que Hum, desenvolver a pessoa. Então, com as minhas atividades, os projetos que eu tenho de extensão, os meus alunos de pós-graduação e os mesmos alunos de graduação, eu procuro pensar assim, como eu posso orientá-los de maneira a desenvolverem como pessoa e não só tecnicamente, né? hum, Então, eu acho que isso que é o fundamental. A gente tem que É, pensar na formação completa do ser humano, né? sim. nossa, isso faz toda a diferença.
faz toda a diferença. Sim. Então, Sorte dos teus alunos, não né? Que sei. tem um professor que tem com essa compreensão, né? Que não adianta só a técnica, né? Tem também a formação do ser humano, né? Mas eu tenho muita sorte de ter muitos bons alunos, né? Meus alunos de pós-graduação são muito bons, né? Tenho alunos maravilhosos. Hoje eu tenho 3 doutorandos, né? Que é a Gilmara, o Fábio, o Everton. Tenho minha mestranda, que é a Camila. Depois tenho 3 alunos de iniciação científica, a Rafaela, a Isabela, a Glória. E agora vai entrar a Gabriele também. Não posso esquecer de ninguém, né? É, Eu sou cobrado. É você tem boa memória. Bom, Du, a gente tá aqui nessa Reta final já? reta final já. Maravilha. Eu queria complementar dizendo assim que nossa, eu tô me sentindo muito grato, porque a gente conheceu o Sérgio com 14 anos de idade. O Sérgio também devia ter um pouco mais, um pouco menos, né? Acho que eu tinha um pouco mais que Um pouquinho vocês. mais, né? Então, mas foi graças, assim, ao ambiente que a PL proporcionou, né? É Então, verdade. tinha ali o Missasague no Seite, aquele Sim. voluntariado, 14 anos. Sim. Então, tá naquele ambiente, tava todo mundo ali carpinando, limpando o lago, Sim. né? Para deixar um ambiente bonito para os visitantes da igreja, né? Não entendi, às vezes não tava nem entendendo muito, mas hoje eu olho e falo, cara, como aquilo foi importante. E vendo o resultado da sua expressão, né? A inteligência emocional, né? O preparo espiritual que você teve né, nesse conflito que teve naquele campeonato, de você entender que, tipo, cara, isso é espelho. Imagina, no fogo ali, naquela emoção, você tá sentindo assim, isso aqui é meu espelho, a minha emoção não tá adequada, tal. É uma coisa muito assim, que eu acho que é uma coisa que a PL que pode proporcionar, né? Que proporcionou pra gente e ter participado e ver tudo isso. É a chance que a gente tem de assistir, né? A vida acontecendo, né? A gente conheceu esse cara lá na juventude, as coisas foram acontecendo e agora tá aqui, doutor, né? Ciências e compartilhando os ensinamentos, de certa forma, também para os seus alunos. É muito gratificante de assistir isso, né? De ver isso acontecendo. Sim. E um detalhe que eu vejo é coisa simples, né? Mas acho que o quanto o ambiente, a formação, ter uma fé ajuda a você realmente passar pela dificuldade que for de uma maneira diferente. E o quanto ter essa clareza que lá atrás, olha só, de seu pai, né, transmitindo para ser útil, o quanto a clareza de saber que é importante ter objetivo e por você ter tido um objetivo é que alcança tudo isso. Porque olha só, eu sempre volto para esse ponto, né, a importância de acima de tudo Deus, depois são seus objetivos, porque olha o porquê você teve um objetivo, olha onde chegou isso, né? Professor universitário, é, pós-doutorado na sua área, tudo, podendo atingir e formar profissionais de forma maravilhosa, porque você teve um objetivo. Não é incrível isso? É sensacional. Porque teve uma formação, porque teve uma condução, porque teve um ambiente também que te protegeu de diversas situações, né? Nesse ponto, eu acho que eu tenho que agradecer muito, né, a PL, mas aos mestres Sim. da PL também, e a todos aqueles jovens que dedicaram juntos, né, assim como vocês também, mas que é todo um grupo muito grande de jovens que ajudaram muito, né, nas comissões, por exemplo, né, Comissões, é e verdade. ajudando no Missasague, em todas as atividades. E aqui eu quero deixar o meu agradecimento também para minha família, os meus filhos e minha esposa, que Sim. graças a eles é que eu consigo também conduzir as coisas do meu trabalho e aprendo Sim. muito com eles, né? Nossa, eu fico pensando seus filhos, né? Isso aqui vai ficar no YouTube, vai ficar nas redes aí por muitos anos, vai poder acessar essa história. Deixa eu ver a história do meu pai. Eu acho isso muito bonito. Sim, Muito verdade. legal. Então, por isso que eu vim aqui, né? Pra deixar gravado. Já com dúvida, meu filho? Assiste lá Eternizou. e compartilha. O Léo deve estar grande já, hein, Sérgio? O Léo tá com 12 anos, vai 12. fazer 13 esse ano, já tá maior que a mãe dele já. Uau! Tá bem grande, a Alice tá com 8 anos. Ê, né? Alice, verdade. Então, só alegria. Maravilha. Então fica esse episódio aqui Sim. pros professores aí, ó.
compartilhem, passam para outros Sim. professores essa história aqui do Sérgio. E vamos encerrando por aqui hoje, Du. Sim. Sérgio, se quiser deixar sua última mensagem para o público que te assistiu, deixa aí uma mensagem que você acha que seja importante para as pessoas. Vai ficar eternizado isso. Ah, é? Na verdade, eu só quero deixar a minha gratidão mesmo Sim. a vocês pelo convite, né? E também dizer que durante a vida a gente aprende muitas coisas, né? Mas eu acho que a gente precisa trabalhar muito, né? Para conseguir também as coisas. Então precisa de muita dedicação, mas dedicação sincera no que a gente faz. Sim. Então acho que se a gente tem um objetivo, você precisa, lógico, tudo isso que a gente discutiu, mas você também tem que ter a noção de que você tem que dedicar muito, talvez dedicar mais do que os outros, né? Talvez alguns pontos que eu não coloquei, por exemplo, quando eu estava lá no meu doutorado, tinha dia que eu ficava até tarde no laboratório, teve dia que eu dormi no laboratório, Uau. entendeu? São coisas que a gente acaba passando muito por si, porque já passou, né? Sim. Mas na verdade tem toda uma dedicação agregada que também a gente nunca quer falar muito sobre Sim, isso, porque é uma coisa muito pessoal, talvez, Sim. né? Mas eu tenho certeza que para você conseguir algo, você precisa se dedicar. Sim. Não vai ser sem uma dedicação que você vai alcançar, não. É Maravilha. isso. Obrigado. Maravilha. Maravilha. Então, encerramos aqui mais um Camargos Cast dessa semana. Então, compartilhe, curta, comenta, divulga essa mensagem, porque aqui nós queremos impactar, inspirar quanto mais pessoas, melhor. Beleza. É isso. Encerramos aqui nosso Camargos Cast. Meses professores, participação especial do nosso amigo Sérgio Sasaki. Um abraço para todos. Valeu, Sérgio. Valeu. mais. Tchau. Né? Boa Até semana, mais. gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.